Aqui nós recebemos uma das perguntas que mais está na mente da maioria das pessoas. A pergunta é a seguinte: diante de tanta literatura a respeito de contatos com espaçonaves e literatura a respeito de mensagens de extraterrestres, pergunta-se: como se percebe o que é real, verdadeiro e essencial nesse assunto? E qual seria a atitude espiritual e mais madura diante de tais fatos ou manifestações? Tanto no que concerne à literatura quanto ao que concerne aos fenômenos. Enquanto a gente está na consciência tridimensional, enquanto a gente está na consciência física, emocional e mental, não é possível nenhuma compreensão profunda de coisa alguma. Então, se nós recebemos uma pergunta assim, e se nós formos dar uma resposta mental ou uma resposta emocional, ou dar qualquer explicação física que seja a respeito de um fenômeno, a respeito de um fato, a respeito de uma comunicação, tudo isso não diz nada. Tudo isso é o mundo tridimensional e isso não permite uma compreensão profunda de coisa nenhuma. O que nós sabemos é que cada indivíduo está polarizado em um nível de consciência. E aquilo no qual ele está polarizado, aquilo é verdadeiro para ele, aquilo é realidade para ele. Então, se uma pessoa está interessada e polarizada em fenômenos, em coisas assim, então aquilo é a realidade dele. E dentro daquele nível de realidade em que ele está, existem as leis daquele nível. Então ele, dentro das leis daquele nível, vai procurar compreender aquilo. Quando ele passa para um nível seguinte, ele encontra outras leis. E aí ele vai ver que tudo aquilo que foi realidade para ele, no ponto onde ele estava, já está superado. Aquilo eventualmente já para ele não é mais a realidade. A realidade é o nível aonde ele está agora. E assim é sucessivamente. À medida que vocês vão subindo de nível, à medida que vocês vão tendo mais consciência das coisas, aquilo que para vocês era real, aquilo que para vocês era realidade, deixa de ser. E vocês vão então vendo de outra forma, compreendendo de outra maneira. E vocês ficam percebendo conscientemente que estão evoluindo porque vocês vão se desinteressando progressivamente por fenômenos, por aparências, por coisas físicas, por coisas emocionais, por coisas mentais. Então, à medida que vocês vão se desapegando disso, vão se desinteressando por isso, isto não vai mais constituindo problema para vocês, então isto quer dizer que vocês já estão tocando outros níveis que têm outras leis e que apresentam a realidade de outra forma. Porque nós não podemos dizer que uma mensagem mediúnica não seja real. Ela é real, num certo nível. Mas se vocês estiverem num outro nível, aquilo deixou de ser real para vocês, porque aquilo corresponde a uma série de leis no nível em que essa mediunidade funciona. E como vocês passam daquele nível para um outro, vocês vão encontrar outras leis, uma realidade mais ampla, então aquilo deixa de ser para vocês realidade. Então, como é que a gente fica sabendo se uma mensagem é real ou não é real?
isso, se ela existe, se ela foi captada, se ela está escrita, se alguém viu, se alguém está lendo, ela é real. O importante não é isso. O importante é ver em que nível você está, para ver se aquilo corresponde ao nível de consciência de vocês ou se o nível de consciência de vocês é outro. Mas negar a realidade de uma coisa física, de uma coisa astral, ou de uma coisa mental, de uma coisa tridimensional, enfim, não se pode negar, porque nesses níveis essas coisas existem. Então, eu acho que o problema não é a gente ver se uma coisa é real ou se não é real. É a gente perceber e a gente sentir se aquilo é realidade para a gente. Porque, mesmo que não seja realidade para a gente, certas mensagens, para outras pessoas aquilo pode servir. Aquilo pode servir. E o importante é nós estarmos conscientes que no nível físico, emocional e no nível mental não se pode ter compreensão profunda, não de fenômeno nem de mensagem, mas de coisa alguma se pode ter compreensão profunda nesses três níveis. Digamos que vocês estejam diante de um fenômeno qualquer, ou de uma mensagem que veio de algum desses níveis. Se aquilo toca vocês, é porque vocês têm a ver com aquilo. Vocês ainda estão ligados com aqueles níveis de consciência. Então precisa ver se aquilo é positivo, o que aquilo está trazendo, que efeito aquilo está produzindo, se vocês estão crescendo em consciência com aquilo, se vocês estão se transformando. Então, enquanto isso tudo estiver acontecendo, aquilo pode ser positivo, sendo uma coisa positiva na compreensão de vocês. Veja, nós estamos neste momento organizando um livro que vocês vão ter ainda este ano, aonde os seres que estão ajudando a Terra dizem para a gente, olha, não pense que nós somos estas espaçonaves, não pense que nós somos a nossa forma externa, porque uma espaçonave é a forma externa de um ser. Como o nosso corpo é a nossa forma externa, a forma mais externa. Então eles dizem, nós não somos esta forma externa, nós somos energia, uns são energia pura, nós somos energia, nós não temos forma. Então não confundam isso que é a nossa aparência, não confundam a nossa mensagem, não confundam a espaçonave, não confundam nada que é externo conosco, porque assim como você não confunda o seu rosto, a sua carteira de identidade, o seu corpo, os seus sentimentos, não confunda isto com você. Então, a gente sabe que isto tudo serve, está aí, para nos ajudar a desenvolver a consciência. E à medida que a nossa consciência vai desenvolvendo, aquilo que ontem era para nós a realidade, passa para um plano de coisa que já se transcendeu. Então começam a ser visíveis, começam a ser perceptíveis ou começam a ser contatados outros aspectos da realidade. Enquanto o contato é feito através de fenômenos e através de coisas palpáveis, visíveis, sensíveis, a própria mensagem que vem através daquilo diz, transcenda isto, não fique nisso, vá transcendendo isto, vá saindo, vá se desapegando. Como é que a gente transcende? As pessoas perguntam, mas como é que a gente transcende isto? Você transcende se desapegando. Assim que você transcende. Não ficando apegado naquilo que você compreendeu, naquilo que você chegou, naquilo que você está usando como meio válido, positivo. Não fique apegado. Você vai lidando com as coisas,
vai recebendo as coisas, vai usando as coisas, vai trabalhando com as coisas, todas elas. Mas seja desapegado. Vá fazendo isto sabendo que as coisas não são suas, que as ideias que estão vindo não são suas, que o que você tem de melhor não é desses níveis tridimensionais. Então você vai se desapegando de tudo. Se você encontra uma mensagem que sirva para você, uma mensagem bem feita, uma mensagem elevada, que tirou de você de um ponto de consciência e colocou num outro, então você recebe aquilo, assimila aquilo, seja grato e se desapegue daquilo, compreende? De tudo vocês se desapegam, tudo vocês vão recebendo, transformando, usando da melhor forma possível, assimilando e em seguida soltando, desapegando daquilo. É aí que vocês vão transcendendo. Vocês não podem transcender nada se vocês não se desapegam. O desapego é necessário em qualquer nível, desde aqueles que estão apegados às coisas físicas, aqueles que estão apegados às coisas emocionais, aqueles que estão apegados às ideias, aqueles que estão apegados ao espírito, tudo, em todos os níveis, a lei é a mesma. Aquilo que você chegou a captar, a compreender, a ver, a ter integrado, imediatamente depois você solta aquilo. Mas solta aquilo com amor, com bondade, com gratidão. Não solta aquilo como se aquilo fosse um lixo, uma coisa superada. Porque você não sabe se é superado ainda. Você pensa que é superado, mas às vezes não é. Às vezes aqui, dentro daquilo, dentro daquele caminho pelo qual você já passou, havia coisas que você não chegou a ver direito. Então, quando você sente, percebe que está dando um passo, então como é que você percebe que está dando um passo? Você vê que necessita de um outro nível da coisa, se necessita de uma outra coisa. Então você aí está crescendo, você está dando um passo. Mas aquele lugar, aquele nível que você está transcendendo, aquilo foi válido para você até aquele momento e você não sabe ainda até que ponto ali ainda tem coisas úteis para você. Então precisa ter muito cuidado com estas coisas evolutivas. Porque dentro da lei evolutiva tem seres, coisas, situações, estados em todos os níveis. E nós não fazemos esta evolução, nem sempre esta evolução é muito cronológica, é uma coisa depois da outra, não. Às vezes as coisas são concomitantes. Então, outro dia uma pessoa me escreveu e disse que precisava de mais livros, porque já tinham lido todos. Mas nem esta carta tinha chegado a mim, ela já tinha descoberto que tinha aberto o primeiro livro e que parecia um livro novo e que ali tinha coisas que ela não tinha visto. Não é que ela não tinha visto, é que na hora que ela leu, ela foi trabalhada nos pontos daquele momento e que o livro atingiu. E os outros pontos, porque não podem ser trabalhados todos de uma vez, os nossos pontos. Então os outros pontos não foram atingidos. Ela não estava aberta, não estava pronta, não viu. Depois retomou o livro e foi ver que parecia um livro novo. Porque aí ela começou com o mesmo livro a trabalhar vários outros pontos. Então precisa ter cuidado com isso. Mas o princípio é que a gente se desapegue. Que a gente solte a coisa, que a gente deixe a coisa livre e que a gente assimile aquilo que tem que assimilar, que tem que transformar para poder passar adiante, para poder partilhar com o outro, para poder doar, para poder, não é?
servir como intermediário para que aquilo flua, e ao mesmo tempo ir se desapegando daquilo. É isto que é preciso fazer. Quando nós estamos aí diante do livro de Mistritlan, que é um livro que tem sido bastante estudado, lá na página 141 está escrito que o desapego é o principal fator na disciplina. Vocês podem ser disciplinadíssimos, se vocês não forem desapegados, aquilo não adianta nada. Vocês acabam se apegando à disciplina, acabam se tornando rígidos, acabam não percebendo quando é que aquela forma de disciplina tem que mudar. Então, mesmo que vocês sejam organizados, mesmo que vocês sejam dedicados, mesmo que vocês sejam ordenados, disciplinados, isto de nada vale na evolução superior se vocês não são desapegados. E se vocês não estão desapegados da própria disciplina. Tendo a disciplina, fazendo tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer naquele momento, mas o principal é o desapego por aquilo inclusive, senão de nada vale. Senão é um processo evolutivo, mas é um processo evolutivo tridimensional. Não é um processo evolutivo no nível no qual o planeta Terra está ingressando. Porque nós estamos falando estas coisas nesses termos porque nós estamos acompanhando a transição do planeta Terra. Para aquelas pessoas que vão para um esquema planetário primitivo, estas coisas de nada servem. Mas para aqueles que estão acompanhando a transição da Terra, saibam que o desapego é a coisa mais fundamental e a coisa mais importante neste momento. Porque é só através do desapego que vocês conseguem transcender o nível de consciência em que estão. E como a Terra está transcendendo os níveis de consciência em que ela está, aqueles que vão acompanhar a evolução dentro das novas leis da Terra têm como principal trabalho este trabalho sobre o próprio consciente de se desapegar internamente de tudo. Não é disto nem daquilo, é de tudo, de todas as coisas. E a um certo momento, vocês percebem claramente que todas as coisas são feitas internamente, são feitas no interior, são subjetivas, são trabalhadas dentro. E aí vocês então vão ter mais facilidade para se desapegar das coisas externas. Se desapegar, ser disciplinado, mas ao mesmo tempo ser desapegado daquela disciplina. Senão aquilo se torna para vocês um obstáculo, em vez de se tornar uma coisa favorável, em vez de se tornar uma coisa positiva. E é claro que o indivíduo precisa toda uma formação preparatória para ele poder perceber isto. Porque se o indivíduo não tem uma formação preparatória, ele interpreta isto que foi dito como anarquia. Então ele não quer mais disciplina nenhuma, não quer horário nenhum, não quer mais nada, porque aquilo tudo é obstáculo. Quer dizer, é um indivíduo que ainda não tem pontos do preparatório amadurecido. Quando vocês se desapegam de uma disciplina, não quer dizer que fora, externamente, vocês não sigam aquela disciplina. Às vezes a gente está desapegado, está tão desapegado, que fora segue aquilo como o Cristo falou. Você põe o peso nas costas e o peso é leve, não pesa. Enquanto você está sentindo peso,
Quando você está sentindo que está carregando alguma coisa, o que você tem que trabalhar é o desapego. Porque depois aquilo, tanto faz você carregar aquilo como carregar outra coisa. Porque ambas não pesam. O indivíduo, se ele não for se libertando de tudo aquilo que são os laços terrenos dele, internamente, este trabalho do desapego não existe. Porque desapego não é uma palavra que a gente fique usando, deixe escrita esta palavra na consciência, não. O desapego começa a existir quando você começa realmente a desatar os laços terrenos, desatar tudo, um por um, vai desatando tudo internamente. E isto é a forma de vocês começarem a sentir a energia do desapego. E quando a energia do desapego é pura, vocês estão colocados numa disciplina, eventualmente como serviço ali. Então, esse assunto é bastante sutil e dá margem para vocês trabalharem, refletirem bastante sobre ele. Refletirem quer dizer colocarem este assunto para a própria consciência, ficarem quietos, né? E esperar, ver o que emerge. No momento, no dia seguinte, nos dias sucessivos. Porque a gente pode colocar um assunto como este para o próprio interior e parece que não recebeu resposta nenhuma. Vocês vão ver a resposta na hora que vocês passarem por uma prova. A forma como vocês vão reagir diante daquela prova, a resposta foi a prova que veio para você não ter dúvida do que você ainda tem que trabalhar e do que você já trabalhou. É só quando vem a prova que você percebe isso. As coisas com os laços terrenos, as coisas com tudo isso. Vem a prova e dependendo do estado em que você está diante da prova, você percebe o que você tem que trabalhar ainda. E isto já é um produto, já é uma consequência, já é uma resposta ao pedido que você fez, ao estudo que você fez, à interiorização que você fez. Vê como é importante a gente estar liberto da busca do fenômeno. Tem pessoas que se atrapalham muito com isso, porque quando se entregam, quando pedem luz, quando fazem perguntas, querem receber respostas como se fosse pelo telefone, querem receber intuições, querem coisas, estão apegadas a toda esta parte tridimensional. Dependendo do grau de sinceridade que vocês têm na busca, vocês poderão ter respostas de todos os tipos. Não como vocês estão imaginando e nem como vocês estão esperando. E se vocês têm uma prova logo em seguida, como certamente terão, diante da prova é que vocês vão ver o que vocês ainda têm que trabalhar. E aí não tem que ficar se lamentando, porque a prova veio e vocês viram que tinham que se trabalhar. Porque vocês ficarem se lamentando é o mesmo que jogar energia fora. Quando a prova vem e vocês caem, para usar uma palavra bem clara, tem pessoas que ficam em seguida descontentes consigo mesmo, porque caíram, não passaram na prova. Tudo isto é perda de tempo. É perda de tempo, perda de energia, isto não é evolutivo, isso é retrógrado. Quanto mais você cai, quanto mais você se quebra, mais você aprende, se você estiver na atitude correta. E aí é que é o ponto. Isto tudo está refletindo o grau de desapego do indivíduo. Pelas coisas físicas, pelas coisas materiais, pelas coisas emocionais, pelas coisas mentais. Porque o que acontece com ele, o que é o que acontece com ele? O que acontece com ele é o que acontece com o veículo, com o físico, com o emocional, com o mental. Se ele está desapegado disso, não importa o que acontece com ele. Que importância tem isso? O importante é que o indivíduo aprenda através daquilo.
Vocês sabem que diante das entidades, diante de entidades altíssimas, não conta se um indivíduo está encarnado ou está desencarnado, se morreu, se viveu, se nasceu. Isso não conta, isto nem conta. Isto não existe, isto não conta. Aqui na Terra se considera a prova máxima você ter que desencarnar. Então disse, teve a prova. Isto nem é computado, isto não conta em um certo nível. Se você está aqui ou está lá, se está morto, se está vivo, isto não conta. Está vendo? Então a gente tem bastante o que se trabalhar, e quanto mais a gente quer se trabalhar, mais encontra pontos para se trabalhar. Vocês se abram sinceramente e se lembrem que o veículo físico, o veículo emotivo e o corpo mental não têm a mínima importância. Se vocês tiverem isto presente, se vocês tiverem isso bem presente na consciência, vocês vão terminar a encarnação sobre a Terra sem nem sentir a presença desses veículos. Quanto mais importância vocês derem para o físico, para o emocional e para o mental, mais trabalho vocês têm com eles. E se vocês, com muita gratidão e com muito amor, tiverem estes veículos na conta de uma coisa que não tem a menor importância do ponto de vista da evolução superior, vocês vão passar por esses veículos como se eles nem existissem. Mas aí precisa, sabe, quando chega a prova física, se lembrar disso. E quando chega a prova emocional, se lembrar disso. E quando chega a prova mental, se lembrar disso. Quando chega a prova no fato da vida que acontece ali na nossa frente, com a gente, envolvendo tudo, tem que se lembrar disso. Mas na hora tem que se lembrar, olha, isto não conta no rol das coisas superiores. Isto não tem existência. Vocês precisam ter essas coisas presentes, porque isto são leis. Só que não são as leis normais com as quais a gente está habituado. Não são leis tridimensionais estas. Mas isto são leis que vocês têm que ter presentes, essas leis na consciência. Na hora que acontece algo que no plano físico, no emocional e no mental é muito real e muito até doloroso às vezes, não se nega isso. Eu estou dizendo que isto não tem existência lá em cima. Mas claro que no nível em que aquilo está acontecendo, aquilo tem existência. Mas se vocês estiverem com a consciência polarizada no outro, vocês vão inclusive passar por aquilo tudo de uma outra forma. Passar por aquilo tudo sem sentir o que todo mundo sente quando está naquilo. E isto, sabe, significa a libertação da humanidade terrestre, porque a humanidade terrestre é literalmente prisioneira do nível físico, do nível emocional e do nível mental. E cada ser que consegue, na sua vida terrestre, não lá em cima é fácil, desencarnado não tem problema. O trabalho é aqui, enquanto está aqui. Se consegue, enquanto estar aqui, saber e viver que isto tudo não tem existência, não é que não tem importância, não tem existência isso. Isto vocês então vão ajudar a humanidade toda a se libertar. Porque a nova humanidade vai viver em corpo físico também. E em corpo físico vai viver liberta disto. Vai viver liberta dessas limitações. Porque você está no plano físico para fazer aqui algum trabalho, para executar alguma tarefa neste plano.
em benefício deste plano. Mas você não está neste plano porque você é daqui. E porque isto te diga respeito, além de você estar aqui cumprindo uma tarefa. Isto não é só para saber e deixar passar. Eu estou citando, alertando para estes pontos, porque estes são os pontos fundamentais dessas informações que nós estamos recebendo. Essas informações que nós estamos recebendo não é para nós ficarmos cada vez mais apegados, interessados e envolvidos com o nível físico, com o emocional, com o mental, com qualquer fenômeno que possa acontecer nesses níveis ou em qualquer outro. Esta informação que nós estamos recebendo é para nós nos libertarmos desses condicionamentos.